Olá, estou com Alberto Puga. Pessoal. E Luiz Bolsas. Opa. Da UpDrive. E vamos falar hoje sobre o curso de veículos híbridos e elétricos. Bem-vindo, nós vamos falar sobre manutenção e diagnóstico deles, o que é super importante. Vamos falar um pouco do conteúdo do curso de vocês, ok? Ok. Eu queria saber um pouco sobre a eletricidade básica. O que seria isso? Bom, a eletricidade básica é explicar para o pessoal o princípio do choque. Como é que ele vai tomar o choque, né? Esse é o primeiro ponto. E é engraçado porque é a matéria que o pessoal foge da escola, né? E depois encontra ela aqui de novo. Na tomada. O nome diz já eletricidade básica, porque o princípio mesmo da eletricidade, se nós falamos de veículos híbridos e elétricos, a eletricidade está presente aí. Então, temos que dar essa base primeiro. E é engraçado porque a gente passa por toda aquela teoria que realmente o pessoal deveria ter aprendido na escola. Vamos falar de resistência, vamos falar de voltagem, vamos falar de amperagem, vamos falar de todas as leis que regem essa organização toda, né? E as formulinhas que tem. Mas assim, é o básico mesmo, porque tudo funciona nessa base, não tem como escapar, né? É isso mesmo. Perfeito. Legal. E eletrônica de potência? Aí pega um pouco. Porque a maioria das pessoas realmente não estudou isso, né? A gente vai dar uma passada pelos componentes principais do veículo. É como se a gente estivesse montando as placas e os circuitos. Vamos falar de diodos, vamos falar de transistores, né? Vamos falar de quais são as relações que tem entre eles, como é que eles cortam corrente, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam, para você entender como é que funciona isso aí dentro do veículo elétrico, né? Que é a parte mais, digamos assim, mais dura da coisa, né? Perfeito. Essa é uma transição, né, dos antigos relés, saindo e entrando novas tecnologias que permitiram a grande passagem de corrente e permitindo que os carros elétricos hoje sejam tão eficientes e possam atender a demanda do mercado, né? Então, a verdade é que você entra na eletrônica de potência para entender realmente como funciona esse veículo híbrido e esse veículo elétrico. E é gozado porque a maior parte do nosso público é feita de mecânicos. E, infelizmente, não é a praia deles. Então, nós temos que passar por isso tudo para que eles possam compreender como é que funciona realmente, tá? Então, esses são os módulos básicos mesmo. Motores elétricos. Então, motores elétricos é bem interessante, né? Todo mundo faz uma analogia de que o motor elétrico não é eficiente, não gasta muito, enfim. E se a gente fizer uma comparação rápida com o motor a combustão, um carro com motor a combustão tem 20%, 25% quando o motor é muito bom, de eficiência dinâmica, né? Contra 96% de um motor elétrico. Então, a energia que eu coloco no motor elétrico, eu aproveito 96% dela no motor aplicado nos veículos. E são vários tipos de motores que são utilizados nos carros, né? A gente tem que mostrar justamente quais são os tipos. Damos exemplos de quais veículos usam qual motor, né? Porque a tecnologia foi evoluindo e as marcas foram usando eles, né? E é muito legal porque você fica com uma visão completamente diferente daquilo que a gente tem na nossa cabeça do motor elétrico que veio da bomba d'água lá da casa do pai da gente, que não tem mais nada a ver com aquilo. Nada a ver. É outro motor, é outra eficiência, é outra construção. É como se a gente estivesse falando do carro e de um foguete para ir para a Lua. É muito engraçado isso. E o que é interessante também é que os motores são chamados de máquina, né? Porque eles, além de fornecerem energia para deslocar o veículo, quando você tira o pé do acelerador, esse motor se torna um gerador. Então, é uma máquina fantástica que tem duas funções aí. Então, elas ganham duas ações dentro do carro. Então, você quer dizer que quando ele tira o pé do acelerador, automaticamente ele está recarregando a bateria? Seja bem-vindo à frenagem regenerativa. Bacana. E agora, com os veículos elétricos, você tem essa possibilidade. E a gente discute bastante dela no curso, porque ela vai reduzir bastante alguns itens de manutenção do veículo. Não percam, venham no nosso curso para saber quais são e como a gente vai tratar isso, que vai ser interessante. E as baterias? As baterias são o segredo da atualidade, né? Nossa! Na verdade, criaram um sistema de íons de lítio que, felizmente, funcionam muito bem
e aprimoraram nossas baterias, aumentaram a autonomia drasticamente comparada com as de chumbo ácido. E vale lembrar que a bateria foi a grande transformação de existirem os veículos elétricos, né? Em 1900, só para você ter uma ideia, 1/3 dos veículos nos Estados Unidos eram elétricos. A frota de táxi praticamente toda era elétrica e usava bateria de chumbo ácido. Era só o que causava uma ineficiência para os veículos elétricos na época. Estamos voltando para isso. O interessante também que a gente fala bastante no curso é de que forma são construídas essas novas baterias, dos formatos, como é que a gente coloca ela no veículo, como é que ela trabalha, como é que a gente carrega ela e todas as características que tem. Então, você não pode perder, e aí é que é legal de saber quais são as principais características da bateria, e tem uma delas que afeta diretamente o veículo usado. E a gente vai falar sobre ela lá no nosso curso. Então, não deixem. Se você vai comprar um veículo elétrico usado, você tem que conhecer essa característica da bateria, porque é ela que define o valor do carro. Segurança na operação. Nós falamos logo no começo da eletricidade básica, do choque básico, né? É aí que entra a segurança da operação. O cara está pronto para não tomar um choque? Porque, na verdade, um choque é o suficiente para eu não contar mais a história, né? Então, não dá para brincar com isso. E a segurança na operação que nós apresentamos lá no nosso treinamento, ele faz muita diferença na vida das pessoas, né? Nós estamos falando de vida, né? Então, eu acho que é legal de você prestar atenção nisso e ter cuidado para operar com um carro desse e não fazer brincadeiras nesse sentido, não é, Pulga? E nesse momento, a primeira coisa que você tem que lembrar é assim: se chegar um veículo elétrico híbrido na sua oficina e você não souber o que você está fazendo, não põe a mão. Porque a chance de você fazer um cabum é muito grande. Então, não vai nessa. Faça o curso primeiro, conheça o que você está fazendo e depois aí você vai poder mexer no carro. Antes disso, não, tá? Surgiu uma pergunta: o que seria esse cabum aí? Aguarde. Não é o cabum, é em você. É isso que é a parte engraçada. Você pode sofrer um choque e pode virar óbito. É incrível. Então, ele está falando do cabum. Esse cabum, muita gente entende o seguinte: se você pega vou usar como exemplo um Toyota, que usa 250 volts na bateria. Eu já tomei vários choques aí na tomada de 220. Cuidado, são tensões de corrente alternada, que é uma coisa, e no carro, corrente contínua, que é outra. Ela torra você. Então, muito cuidado com isso. Esse cabum é você mesmo que vai torrar nesse momento aí, se a amperagem não fizer dela o trabalho. É muito maior. Entendido, perfeito. Montando uma oficina, qual que é os princípios aí? Aí é que tá. Aí é que mora o perigo da coisa. O mecânico clássico que está acostumado com a oficina dele, ele vai ter que rearranjar a oficina dela para um novo formato para atender esse veículo. Que vai depender da posição onde ele vai colocar o veículo, da segurança que ele vai ter lá, como ele vai ter que trabalhar, como ele vai carregar esse veículo, né? Porque, olha, ele é elétrico, ele descarrega, você tem que ter uma forma de carregar ele para entregar o seu veículo carregado para o seu cliente. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai dar todas as dicas de como se monta essa oficina. Eu e o Luiz tivemos bastante experiência fora do Brasil com isso, e a gente vai trazer para você justamente toda essa experiência internacional de como montar essa oficina. Aguarde, não percam. Venha ver o curso da gente que você vai ter dicas interessantes. Isso aí, é no curso. Olha só. Fazendo uma manutenção em elétricos, como que é isso? Muda tudo, né? Então, quando você vai trabalhar com um carro elétrico, você tem que ter consciência que o teu preparo é a parte mais importante. Então, para fazer a manutenção no carro elétrico, tem duas palavras que nós falamos em uma oficina. Uma, eu trabalho com veículos, e a outra, eu mexo em veículos. Quando eu trabalho com veículos, eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu mexo em veículos, eu estou testando, estou aprendendo, estou fuçando. Então, isso muda muito, viu? Isso daí muda todo o processo de trabalho. Então, quando um cliente for perguntar para você, você trabalha com veículo elétrico? Você vai dizer, sim, eu trabalho com veículo elétrico porque eu já estou preparado, eu já fiz um treinamento, estou apto para fazer esse trabalho. Então, é uma diferença muito grande dessas duas palavras aí. E eu fazendo a manutenção, é bem isso. Então, eu vou fazer a manutenção com segurança e com habilidade para tal.
esse fundamento de rede CAN? O que seria? A rede CAN é uma central de distribuição de informações. Todo mundo conversa com todo mundo no carro. Aqueles módulos todos lá batem um papo legal lá dentro. Que legal. O problema é como você interpreta isso, não é, Luiz? E é gozado porque a maioria dos mecânicos que trabalham com isso, muitos nem conhecem protocolos e os tipos que tem lá dentro, né? Esse é um ponto bastante interessante que nós gostamos de apresentar para o pessoal. Como é que se interpreta uma rede CAN? Como é que entende como é que ela funciona? Eu consigo fazer um diagnóstico dela? Então, isso daí é a chave do negócio para os carros atuais. Na verdade, não só nos híbridos elétricos, mas em todos os segmentos. Então, essa rede CAN aí é entender como ela funciona de fato e como eu faço um teste nela para ter certeza de que ela está num bom funcionamento. Isso daí é mais uma dica que nós vamos passar para vocês nos nossos treinamentos. Seria algo parecido ou não com o módulo dos carros mecânicos convencionais? Ou não? Sim. Isso sim. Na verdade, você tem um carro que tem uma transmissão automática que precisa conversar com o motor. E aí, como é que eu mando essa informação? Através de uma rede de dados, como os computadores fazem. Hoje a gente tem Bluetooth, hoje a gente tem uma série de comunicação. Então, e a rede CAN, ela é uma rede por fios, né? Com um fio parecido com um fio de telefone, no qual as unidades de comando se conversam. Então, eles têm uma série de informações que passam de uma para outra. Exatamente. Não é, Puga? Fazendo um diagnóstico, como que é isso? Aí é onde pega, meu amigo, porque a maior parte das pessoas não está acostumada a como ter um processo para achar os erros. A gente começa esse módulo nosso primeiro explicando o que é que você tem que ter no interno de você para fazer isso. O que é raro nos cursos, porque normalmente o pessoal começa falando já direto da máquina, né, Luiz? Esquece de falar de você mesmo. Quais são os pré-requisitos que você, pessoal, tem que ter? Aí o Luiz entra falando sobre scanner e toda a parte de equipamento, né? Sim, então fazer o diagnóstico, interpretar um scanner, entender isso, vai além do equipamento, né? Entra a pessoa, é o que o Puga está colocando, que você é o seu interno. O que está acontecendo com você no dia de fazer um diagnóstico? Você consegue interpretar? Você consegue fazer o passo a passo e andar para frente sem que os teus problemas não interfiram no diagnóstico do veículo? Qual que é o tempo que você leva para fazer um diagnóstico? Isso é difícil. Se você tem o processo, isso daí vai mudar bastante o teu trabalho. E acelerar o processo. Essa que é a realidade. Então, entenda que isso daqui é um outro ponto bem importante para você poder trabalhar com veículos híbridos e elétricos. E é legal também no curso da gente, e é uma coisa importante que a gente chama atenção, é o benchmarking que você faz entre os participantes. As pessoas se conhecem, acaba descobrindo que um tem uma deficiência em alguma coisa, outro tem uma vantagem em alguma coisa. E aí todos eles se conhecem, depois eles vão participar de um grupo que a gente tem, né? E trocam informações, se conhecem, se ajudam. Essa também é a parte legal do curso, sabe? Esse não termina só no curso, ele continua no depois. Bacana. Como que está sendo a transição dos mecânicos de carro a combustão para os carros elétricos? Porque ele vai precisar se preparar, porque é inevitável, né? Vai chegar um tempo que vai ter muito mais carros elétricos do que a combustão, não é verdade? Bom, essa é uma parte interessante para a gente falar. Eles já são 2% da frota brasileira, então aguarde, você vai ter não tem escapatória, né? O Luiz tem até uma observação importante sobre isso. Sim, é quase um veículo por oficina que nós temos no Brasil, né? E assim, lembrando que o cara vai bater o carro antes de você ter que arrumar o carro enquanto ele está em garantia. Ele vai para a concessionária durante a garantia, mas quando ele bate, não. Então, lembre-se que esse carro realmente vai bater a sua porta o quanto antes. Imagine não estar preparado para ele. A funilaria e pintura que vai receber ele primeiro, com certeza. E aí é o nosso medo, né? Porque desde a parte do transporte do veículo batido, que é diferente, tem que ter certos cuidados. A gente já teve casos de pessoal de plataforma que se eletrocutou com o carro, por incrível que pareça, e até chegar ele depois, como é que eu vou desmontar o carro? Como é que eu vou fazer o trabalho? E para pintar, será que eu tenho que ter algum cuidado com o veículo?
Essas são as coisas importantes e é isso que nós mostramos lá. Essas informações é que fazem a diferença entre ele ter lucro na oficina dele ou um baita de um prejuízo, porque, venha ver no nosso curso e você vai saber por quê. Agora me surgiu aqui, para os senhores, o carro elétrico que encontra-se no momento de enchente. Como que faz? Luiz, o carro elétrico é alérgico à água? Pelo contrário, ele vai melhor do que o carro a gasolina, o carro a combustão. Você lembra que o carro a combustão, o limitante, por exemplo, para você andar numa enchente, é a tomada de ar do motor, que normalmente fica numa altura ali próxima do capô e tal. Carro elétrico tem tomada de ar, Luiz? Não, olha só que coisa boa. Ele é bem isolado, bem vedado e ele pode passar debaixo d'água sem o menor problema. E detalhe, sem eletrocutar o piloto. Inclusive, hoje eu recebi um vídeo da Tesla, de um motorista de Tesla, se divertindo pela Flórida dentro dos alagamentos de lá. Bem interessante, porque o furacão passou por lá ontem, verdade, né? E aí o cara estava se divertindo com o Tesla dentro da água. Isso é interessante. Depois você vai acabar descobrindo também que é o seguinte, né? Fazer curso de veículos elétricos e híbridos vai ser uma coisa constante. Por quê? Porque a tecnologia não está definida ainda. Nós estamos em evolução. Então, esse carro, essa bateria, essa tecnologia que a gente conhece hoje, nesse momento, prepare-se, ela não vai durar muito. Nós estamos como se estivesse no comecinho do carro elétrico. As baterias já tem gente propondo coisas completamente novas. O desempenho dos motores elétricos estão aumentando enormemente. O Luiz falou, por exemplo, de desempenhos de motor de 96%. A gente já está falando de eficiências de motor de 97%, 98%. Novos materiais nos motores elétricos. Não vai ter mais cobre. Não, na verdade nós temos uma prática, temos sempre nos nossos treinamentos um veículo híbrido e um puramente elétrico, para você ter o contato físico com eles, observar onde ficam os seus componentes, passar o scanner, verificar o que a bateria nos conta através do scanner, o estado dela, como funciona, sim ou não, tá boa, não tá boa, dá para a gente descobrir muita coisa com o scanner em carros híbridos e elétricos. O diagnóstico facilita muito a sua vida. Então, com um carro prático, é muito melhor para o seu entendimento e conhecimento. Venha conhecer o nosso treinamento e saber tudo sobre esses veículos. Então, vocês poderiam deixar agora as redes sociais de vocês, aí para o pessoal se interagir mais com vocês? Claro, opa! Nós estamos no Instagram. Com a UpDrive BR. Estamos no Face. No Facebook, também UpDrive BR. YouTube, estamos abrindo o nosso canal, novo canal também, vai ser UpDrive BR, para que você possa ter mais informações e mais dicas sobre o que vem acontecendo. Na próxima semana, nós vamos estar apresentando para vocês um veículo de transporte elétrico, vamos descobrir qual é a eficiência dele. Aguardem para vocês verem aí a eficiência do carro elétrico comparado com o carro a combustão. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha aí se você gostou. Se você tem alguma sugestão de temas e assuntos que você gostaria de ver, escreve para a gente aí também. Porque tem que ser dinâmico e é interessante manter esse contato entre a gente. Então, não deixem de colocar sua opinião e suas sugestões. E com relação às dicas, não se esqueça, você que tem funilaria, também faz parte desse time. Precisa saber muito sobre esses veículos. E como? E você vai ser o primeiro a estar se deparando com eles. É isso aí, nós falamos com Alberto Pulga e Luiz Bolsas da UpDrive. Então não perca a oportunidade e curta e compartilhe esses canais aí que você ouviu. Até mais.